Continuando o nosso estudo no curso de mini apometria, agora vamos falar da pseudo-obsessão. O que é a pseudo-obsessão? É a atuação de um encarnado sobre um encarnado, um ser vivo sobre outro ser vivo. É característica de pessoas dominadoras, pessoas de personalidade forte, egoístas, que muitas vezes sujeitam a família inteira à sua vontade. Aparece também nas relações de casais, situações muito mais comuns do que você imagina. Aquele filho mimado que chora, bate o pé, joga no chão, consegue tudo o que quer, o que ele está fazendo? Ele está absorvendo as energias dos pais, ele está sendo um vampirinho energético. Aquele chefe déspota, né? Os desaforos, são muitas situações. O encarnado obsessor, dominador, ao dormir, ele desprende do corpo e vai sugar as energias da vítima. E isso pode perpetuar após o desencarne dele. Outra coisa que ocorre é quando o obsidiado, a vítima, reage às ações do obsessor, ele cria mais vínculo para essa obsessão recíproca. E com isso, vai estabelecer um círculo vicioso de imantação por ódio mútuo. E é difícil de ser anulado. O cordão de ligações entre ambos se fortalece. Então, vamos ter duas situações onde um com personalidade mais forte vai obsidiar a vítima, dominá-la, ou a obsessão recíproca, quando a vítima reage em mesma proporção. E como que a apometria pode reverter isso? Inicialmente precisa da tomada de consciência da vítima ou do obsessor, ou de ambos. A tomada de consciência, o autoconhecimento de tudo que está acontecendo energeticamente e fisicamente com os envolvidos é muito importante para que possa ter sucesso no comando energético de desligamento desses cordões de ligação e da limpeza também de toda a tensão emocional que há e toda a energia deletéria entre esses cordões que promove o vampirismo. Então, essa tomada de consciência, a apometria com os comandos de desligamento de cordões, de limpeza de cordões, vai propiciar a cura deste processo. Simbiose. O que é a simbiose? É uma associação entre seres com benefícios recíprocos. No caso, os seres é a consciência, uma consciência espiritual e uma consciência encarnada. Então, a simbiose vai ocorrer de desencarnado para encarnado. Um se beneficia do outro. Então, pode acontecer de um médium receber informações de um espírito e esse está ali se alimentando das energias dele. Então, é uma troca recíproca. Já no parasitismo, vai ter o quê? Só a retirada da energia. Então, vai ter a extração energética do hospedeiro. O parasita vai ser um viciado. Muitas vezes ele não tem consciência do que faz. Faz apenas para sobreviver, entre aspas. Parasitismo acontece muito naquele desencarnado que nem sabe que desencarnou. Fica ali do lado, se alimentando daquela energia para se sentir bem e não sabe que está fazendo aquilo. Os sofredores são parasitas. Mas também tem os parasitas que são colocados por obsessores para enfraquecer os encarnados. Isso aí acontece nas obsessões complexas. O tratamento na simbiose vai ser a desconexão e a oferta de situações profiláticas para que possa ser reposto, né, as condições que estava havendo troca, né? Repor a energia que cada um estava tirando um do outro, a situação de alguma forma, para que não haja retorno.
O parasita, da mesma forma, é tratado no astral, retirado de perto da vítima, né? E encaminhado para o hospital para refazimento. Temos também o vampirismo. E qual a diferença entre o vampirismo e o parasitismo? A diferença é que o vampirismo ele é muito mais nefasto. A consciência que pratica o vampirismo ela é cruel. Essas consciências sabem exatamente o que querem. Diferente da simbiose do parasitismo, o tratamento do vampirismo vai ser mais específico. Esse tratamento vamos abordar nas obsessões complexas.